Irmãos, nós começamos a estudar o Evangelho de João. Já há 2 domingos vimos o capítulo de número 1, seus primeiros versículos especialmente nos ensinam. Eles são extremamente impactantes. Aqui nós estamos tratando do prólogo do Evangelho de João, ou seja, a sua introdução, que fala ou diz um pouco do que vai ser tratado na sequência dos capítulos ou no decorrer da leitura do Evangelho de João. Vimos versículos 1 a 3, que o apóstolo inicia o seu prólogo falando da grandeza incomparável de Cristo. Vimos que nos versículos de 4 a 13 ele vai falar da grandeza do amor de Cristo, e finalizando o prólogo, versículos 14 a 18, tratamos também de como o apóstolo abordou a grandeza da graça de Cristo Jesus. Hoje nós voltamos para o prólogo e de forma específica, como eu falei aos irmãos, tratando versículos 4 a 5 e depois versículos 9 a 14, da imensidade de Cristo, ou da grandiosidade do nosso Redentor. E por que isso é importante? Alguns reforços nós estaremos dando, pelo menos no estudo inicial do Evangelho de João. Por que razão? Porque nosso crescimento espiritual, ele está ligado fortemente ao tamanho da nossa visão de Cristo. Falamos isso na primeira mensagem sobre o Evangelho de João. A forma como nós enxergamos o nosso Redentor, ou a maneira correta como nós vemos ao nosso Redentor, está fortemente ligada, está ligada de forma inextricável ao nosso crescimento na vida cristã. Ou seja, eu cresço à medida em que contemplo o meu Redentor como de fato Ele é. Só que a verdade é que essa contemplação, ela é contínua. Por quê? Porque nós nunca alcançaremos uma visão completa, porque nós somos limitados da imensidade de Cristo, da sua grandeza. De modo que a busca do cristão por conhecer a Cristo deve ser constante, continuada. Ela nunca pode se encerrar. E isso é muito importante também, porque se nós nos afastamos da visão que o Evangelho de João dá a respeito de Cristo, e aí apenas desenvolvemos uma compreensão limitada, uma visão apenas unidimensional ou excessivamente estreita de Cristo, o que é que vai acontecer? Nós então nunca teremos as nossas vidas ampliadas, ou seja, nós não vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, porque nós não o conhecemos. Se nós vemos a Cristo em sua plenitude e glória, conforme revelada nas Escrituras, então as nossas vidas crescem, são ampliadas. Se nós não fazemos isso, as nossas vidas então elas não crescem, elas tendem até a diminuir, ao invés de se fortalecer, a enfraquecer. Então a busca que nós precisamos ter, o interesse que nós devemos buscar ou nutrir em nossa alma, é por compreender, com o auxílio do Espírito, cada dia mais a grandeza do nosso Redentor. A verdade também, irmãos, precisa ser trabalhada constantemente em meio a uma geração que despreza constantemente as Sagradas Escrituras. A nossa geração, de diversas maneiras, de diversas formas, ela é autossuficiente. Ela é, ao mesmo tempo, porque autossuficiente, soberba, vaidosa, acredita que sabe tudo e já alcançou o topo do conhecimento, ou seja, que não precisa de mais nada. E estudar o Evangelho de João, portanto, é importante, porque nos lembra que a maioria de nós precisa de uma visão maior de Cristo em sua carreira cristã. Em nossa vida cristã, todos nós precisamos disso, e
o Evangelho então, a pregação do Evangelho vai nos ajudar a receber de Cristo e a perceber em Cristo tudo aquilo que necessitamos para crescer. Precisamos ver o Evangelho de João como ele revela o Redentor. Por exemplo, versículos 1 a 3 do capítulo 1, o que nós aprendemos? Que Jesus é eterno, que nunca houve um tempo em que Cristo não existisse, por isso ele é revelado, e a apresentação dele inicial é a respeito da sua incomparável grandeza. Precisamos ver que ele estava com Deus, sempre unido a Deus, e que sempre foi Deus em todos os aspectos, nem mais nem menos, mas um com Deus, um com o Pai. Precisamos perceber, irmãos, como o prólogo ou a introdução ao Evangelho de João revela todas estas coisas, revela o drama de ser Cristo o Criador. Observem, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma verdade profunda, mas que por vezes não refletimos, e por essa razão a nossa visão acerca do nosso Redentor é extremamente limitada. Nós então acabamos cedendo às pressões deste mundo, às suas ideias e conceitos a respeito do homem, a respeito da criação, a respeito da divindade, porque não temos uma visão clara e bíblica acerca da grandeza do nosso Redentor. Ou eu poderia citar novamente a passagem que nós vimos em Hebreus, quando diz lá, capítulo 1, no versículo 3, que Cristo é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Notem, se nós refletimos sobre estas verdades, a nossa perspectiva cristã, ela muda completamente. Veja só, a mesma palavra que nos foi dada, revelada, que vem de Deus, e que fala a respeito do nosso Redentor, a mesma palavra que um dia ouvimos e que transformou a nossa vida, nos deu um novo coração, nos salvou da morte e do pecado, afirma que todas as coisas são sustentadas ainda hoje pela palavra do poder de Cristo. Isso nos dá uma visão muito maior, muito mais ampla de quem Ele é. Isso nos mostra porque Apocalipse revela de forma esperançosa e otimista o fato de que, se Cristo é Senhor da igreja, se Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores, se Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ninguém pode resistir à sua força, ninguém pode resistir a Cristo. O universo é mantido unido pela palavra de Jesus. Jesus é a força que mantém unidas todas as coisas, juntas, desde o menor átomo até a maior galáxia que o homem possa conhecer. Notem, apenas alguns minutos de reflexão nesta introdução já mostram para nós que parar um pouco e pensar um pouco a respeito da grandeza de Cristo mexe com a gente. No mundo em que nós vivemos, em que o Evangelho ele é diluído, distorcido, e Cristo é anunciado como se fosse um solucionador de problemas, ou como se fosse um garçom que está pronto a servir ao capricho dos clientes que querem alguma coisa de suas mãos. Isso muda a perspectiva de como nós o adoramos. Nós não entramos no santuário pensando assim, eu preciso ir para a igreja porque eu tenho hoje muito a dar para Jesus. Não, eu entro no santuário dizendo, eu preciso receber de suas mãos as bênçãos que eu tanto necessito. Veja que até mesmo a resposta do crente, ela é envolvida
em ações de graças. A oferta do crente é fruto daquilo que ele recebe de Cristo. O pão e o vinho que montam a mesa nos lembram que Cristo nos deu os recursos para comprá-los. E aí ele transforma de maneira espiritual em algo que revela mais uma vez o seu amor e sua graça. Isto é o meu corpo que eu dei por vocês. Este é o meu sangue que eu derramei por vocês. A verdade é, meus amados irmãos, que se os crentes recuperassem a grandeza de Cristo, isso transformaria o mundo. Se os crentes recuperassem a grandeza de Cristo, isso faria uma enorme diferença na cidade onde eles residem, no país onde eles moram, no mundo onde eles habitam. Um crescimento, uma progressão ocorreria na vida espiritual do cristão, a partir do momento que ele começasse a ver a grandeza de Cristo revelada no Evangelho. Isso iria fortalecê-lo, isso iria fortalecer a sua vida, a sua alma, a sua fé. Crescemos em grandeza quando buscamos conhecer a grandeza de Cristo, e esta grandeza então se transforma em crescimento. A Escritura vai falar de um espiral ascendente. Depois leiam calmamente Efésios 3 e vocês vão perceber, quando o apóstolo escreve aos Efésios, capítulo 3, ele vai mostrar que esse espiral, ele nunca termina. Crescimento em grandeza, grandeza em crescimento, grandeza em crescimento, crescimento em grandeza. É uma constante até alcançarmos a glória celestial. Nós sabemos disso, ou aprendemos a respeito destas coisas, porque recebemos por anos os ensinamentos que vêm das Sagradas Escrituras, e até mesmo para aqueles que estão chegando agora, o ensinamento ele é dado, ele é constantemente repetido. Nós sabemos isso por meio dos nossos credos e confissões. Sabemos que Deus não nos criou porque Ele se sentiu sozinho. Quando a confissão de fé, por exemplo, que nós adotamos, a confissão de fé de Westminster fala sobre a criação, ela fala sobre a Trindade, e seguindo também trata sobre a criação. Não fala que Deus criou todas as coisas porque Ele se sentiu só, não. Quando a Escritura fala sobre a doutrina da Trindade, nós temos a sua exposição em nossos padrões de fé, como é a nossa confissão de fé, nós aprendemos que Deus era todo suficiente na divindade. Quando criou todas as coisas, Ele não fez isso porque estava só, mas em vez disso, Ele nos criou para a sua glória. As primeiras perguntas do Catecismo Maior e do Catecismo Breve respondem esta questão. O fim principal do homem é a glória de Deus, glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre, ou desfrutar dele para todo sempre. Fomos criados para a glória de Deus, portanto. Mas existe também uma outra razão por que Deus criou o mundo, porque Deus fez o universo, e isto nos inclui. Primeiro, Ele criou todas as coisas para a sua glória. A Escritura nos ensina a respeito disso, mas existe uma outra razão porque Deus nos criou, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A resposta é o seu amor. O amor precisa ter um objeto, e Deus então cria o homem à sua imagem e semelhança para amá-lo, não porque precisasse, mas para mais uma vez revelar a sua bondade e misericórdia. Nós temos estudado bastante sobre a doutrina do pacto. Ela oferece uma estrutura histórico-redentiva na Escritura, ou seja, o plano de salvação é apresentado por meio dessa estrutura pactual. Quando nós vamos então buscar a definição do que é pacto em nossa confissão, o primeiro parágrafo que trata sobre o assunto diz assim: Deus não tinha obrigação de se relacionar com a criatura. Ele não tinha. Ele poderia ter criado tudo e simplesmente administrar, sustentar, mas não ter uma relação pessoal com a criatura. A confissão continua e diz: mas Ele fez isso por uma
graciosa condescendência. Ele desejou amar o homem, ele desejou dispensar o seu amor para Adão e para Eva. Então, nós fomos criados para a glória de Deus, mas existe esta razão também. Deus nos criou para revelar o seu amor, e isso se reflete na Escritura, quando nós aprendemos que o Senhor nos ensina a amá-lo sobre todas as coisas, e porque nós somos imagem dele, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Por exemplo, Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16, vamos olhar. Tiago, o apóstolo, vai apontar para isso quando ele diz o seguinte, tratando dessa questão de que o amor precisa ter um objeto. Você não ama o nada, você precisa amar alguém. Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16, aquela passagem clássica que fala a respeito da operosidade da fé. Ele vai falar que a fé sem obras, ela é morta, ela não tem significado. Eu vou ler a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Em outras palavras, o que é que o apóstolo estava instruindo a igreja? O amor precisa ter um objeto. E o amor de Deus foi o que também trouxe a criação à existência. Ele revelava o seu amor à medida em que criava todas as coisas, primeiramente para a sua glória. O homem, portanto, feito à imagem e semelhança de Deus, deve refletir a glória de Deus. De que maneira? Através do amor para com o seu próximo. Então, Deus, ele não somente criou o homem, mas ele provê todas as coisas para o homem. Isto é um sinal, prova do seu grande amor, em cuidar de toda a criação, mas de uma maneira muito especial, ele revelou esse amor, e aí de forma pactual, para o homem quando foi criado à sua imagem e semelhança. Nós sabemos o resultado que a queda trouxe para o homem. Esse amor, então, que deveria ser recíproco, ele é quebrado quando o homem agora, por conta do seu pecado, naturalmente ele morre, porque morre primeiramente em sua alma, espiritualmente ele está morto, e agora ele não consegue mais amar a Deus, ele o odeia, ele se rebela contra ele, mas o princípio está aí, e é por meio dele que nós vamos entender o que o Evangelho de João vai revelar quando o Filho de Deus, a palavra viva, que criou o universo e o sustenta, decidiu encarnar. É uma grande prova do amor de Deus por pecadores como nós. Veja que as Escrituras também falam sobre a criação de uma maneira muito interessante. Lembro que, anos atrás, lendo a Escritura, descobri algo fascinante. Lá em Jó capítulo 38, observem, versículos 2 a 7, nós encontramos uma resposta de como Deus, ele criou o universo, ele criou o mundo. Ele fez isso com música. Veja como é interessante. O capítulo 38 do livro de Jó nos dá a resposta de Deus, quando ele finalmente se cansou de todo o diálogo e retórica de Jó e seus consoladores, os seus amigos, e ele então vai falar do turbilhão. Jó 38, versículos de 2 a 7. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre
que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? E notem o versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. O que Jó lembra aqui, e ele está revelando o que Deus lhe revelou para escrever, é que enquanto Deus falava sobre o mundo e o universo, e ele estava criando todas as coisas, os anjos com alegria exclamavam, e as estrelas prorrompiam de forma explosiva com cânticos. Lembro-me que quando falei a primeira vez sobre esse assunto, um irmão que é físico, ele mandou para mim um áudio daquilo que foi captado no universo acerca do som das estrelas, e elas parecem fazer harmonias. Parece que nós ouvimos algo como uma espécie de cântico, as estrelas cantando. E isso tudo nos mostra como a música, ela cercou a criação de Deus. A criação foi feita de fato com música. Autores cristãos tentaram expressar isso em suas obras. C.S. Lewis, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, na obra O Sobrinho do Mago, ele vai falar sobre a criação de Nárnia, e na criação Aslan canta, e enquanto canta o grande leão, a criação começa a surgir. Quando ela se torna mais alegre, milhares de pássaros começam a voar, e borboletas também começam a aparecer, a grama vai surgindo, e o mundo vai sendo formado. São símbolos ou imagens retiradas da onde? De algo muito mais profundo e muito mais importante, que não é apenas mera fantasia. A criação foi feita desse modo, de maneira alegre, de maneira regozijante, de forma feliz, expressando a glória de Deus, mas também o seu amor, quando no sexto dia criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Os primeiros versículos de João, portanto, estão falando da preexistência de Cristo, nós sabemos disso, da sua gloriosa criação, e são versículos belíssimos, são versículos maravilhosos. A criação foi um evento alegre, cheio de música. Nós lemos hoje, em nossa liturgia, Provérbios capítulo 8, que fala sobre a sabedoria de Deus, uma imagem de Cristo. E lá nós lemos: então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. É o que a Escritura nos fala. Então acrescenta: regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O Evangelho de João nos remete, irmãos, a estas coisas. Fala sobre o maravilhoso e alegre amor de Deus, que se espalhou por toda a criação, quando Ele fez o mundo em 6 dias. Mas a criação é apenas uma sombra da nova criação. Nós também já aprendemos isso, quando estudamos o livro do Apocalipse. O amor alegre encontrado na criação de nosso universo é apenas uma sombra da alegria que Deus encontra na criação espiritual de seu povo. Então, quando nós começamos a parar, ou quando nós paramos e começamos a pensar, notem, a refletir sobre a grandeza de Cristo, que é revelado no Evangelho de João como a luz perfeita, irradiante, vasta, profunda, sem limites, assim como um oceano que não tem dimensões, apontando para o seu grande amor. Quando nós começamos a refletir de forma séria sobre tudo isso, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, ele ganha um novo ele recebe uma nova motivação, ele ganha um novo interesse, nós alcançamos um novo interesse, ele conquista os nossos corações,
nós entendemos por que estamos aqui, porque tudo isso nos faz, ou nos leva, à concentração de quem de fato Cristo é. Vamos voltar para o Evangelho de João. Cristo é, segundo os versículos 4 e 5, e depois o versículo 9, Cristo é a luz revelada de Deus, ou a luz revelada pelo Pai. Os versículos 4 e 5 do Evangelho de João afirmam que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, e que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, nem a venceram. O apóstolo diz claramente: Cristo é a luz, e as Escrituras ensinam, nós já vimos isso, que tal luz não é apenas espiritual. Há um atributo físico também para esta luz, identificando-se com Jesus, assim como Moisés, quando subiu no Monte Sinai e viu a grandiosa luz que revelou o Senhor, a sua glória. Assim como Moisés também, quando pediu para ver a glória do Senhor, e ele só viu as suas costas passando, e nós sabemos ali, se Deus o Pai é Espírito, era o Filho de Deus pré-encarnado ali passando, gloriosamente, dando uma visão do que ainda viria. O seu rosto brilhou tanto que o povo não conseguia olhar para Moisés. Quanto mais nos aproximamos desta luz, é o que deve acontecer conosco. O apóstolo Paulo lembra a respeito desse acontecimento com Moisés, em que os filhos de Israel não conseguiram olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto que ainda brilhava. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Muitas outras imagens da glória de Deus, nós temos aprendido no Antigo Testamento, elas ocorreram. A glória de Deus quando descia no tabernáculo e depois subia pela nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Então a luz sempre teve uma identificação nesse sentido com as pessoas da Trindade, principalmente o Pai e o Filho. Mas quão triste era quando esta luz ela sumia, ela desaparecia. Eu poderia citar aqui no primeiro livro de Samuel aquele episódio em que Eli, o juiz, primeiro juiz, aquele que inaugura esse período dos juízes antes de Samuel, o último juiz em preparação para o rei, não o primeiro, mas nesse sentido. E nós aprendemos o que acontece quando ele recebe a notícia de que seus filhos Ofni e Finéias morrem na batalha contra os filisteus, e a arca da aliança é tomada pelos filisteus e vai então ser levada para a presença de Dagon, o falso deus dos filisteus. Ele já era velho, ele tinha 98 anos, ele estava sentado em uma cadeira, e o livro de Samuel diz que ele tinha um peso grande, e quando ele recebe a notícia, vinda de um guerreiro que corre fugindo da batalha, ele cai da cadeira e quebra o seu pescoço. A sua nora então corre, e ela estava grávida, e por conta do susto ela dá à luz ali naquele momento, e quando tentam assisti-la, ela diz Icabode, na língua hebraica, foi-se a glória do Senhor. Ezequiel vai dizer a mesma coisa, quando o juízo de Deus estava por vir, a glória do Senhor se foi, é a visão que ele tem da glória do Senhor, a luz do Senhor saindo do templo. Então há um sentido que revela a luz ligada ao Senhor desta maneira. Mas observem o que acontece 400 anos depois, 400 anos de escuridão, entre o último profeta Malaquias e a aparição do profeta João Batista, que seria o último dos grandes profetas anunciando a vinda de Jesus. Após 400 anos de escuridão, Pedro, Tiago e João, eles foram levados também a um alto monte. Eles estavam com Jesus,
Veja comigo Mateus capítulo 17, por favor. Eles estavam lá com Jesus. Mateus 17, versículo de número 1. E diz o Evangelho de Mateus, versículo 1, capítulo 17: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Há uma fisicalidade para a glória de Deus, um aspecto físico. Assim como aconteceu com Moisés, aconteceria então com os apóstolos do Senhor, quando mais uma vez a glória de Deus brilharia após 400 anos de escuridão. Ela havia ido embora, mas agora ela desceria novamente entre os homens. A glória de Deus, manifestação do seu amor. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. As vestes daqueles homens tornaram-se brancas, alvas como a luz. O apóstolo João, entretanto, irmãos, não está falando especificamente sobre a luz física de Cristo. Eu precisei reforçar novamente esse tema para os irmãos associarem essa glória maravilhosa da luz. Mas ele vai além, ele vai falar sobre uma luz espiritual, ou sobre a luz espiritual do nosso Redentor. No versículo 4 ele diz lá de João 1, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Era a luz que trazia vida, a luz que chegava ao mundo perdido em meio à escuridão. É a imagem riquíssima que o apóstolo revela a respeito de nosso Senhor. É a luz que viaja sem parar, é a luz que vem para iluminar. Ela traz brilho penetrando em qualquer fenda, brecha ou abertura, a fim de que revele em meio às trevas do coração humano a glória do Redentor. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães eles bombardeavam Londres, e então a recomendação era de que todas as luzes elas fossem apagadas para que os nazistas não conseguissem enxergar os pontos que precisavam ser atingidos. O testemunho da história é que um fósforo aceso poderia ser visto a 30 quilômetros no ar. Imaginem, um avião numa altura de 30 quilômetros nos ares, poderia haver um fósforo ou um isqueiro aceso na cidade de Londres. Tomando esta ilustração aqui, nosso Senhor é a luz que vem e brilha em meio às trevas, a escuridão espiritual que o mundo se encontra. João vai dizer claramente, versículo 5, a luz resplandece nas trevas. E o resultado então, perceptível no versículo 6, ou versículo 9, perdão, é que quando essa luz resplandece em meio a esta escuridão, ela ilumina a todo homem. Versículo 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ela não apenas brilha nas trevas, veja, ela ilumina todo o homem. Essa é uma consideração importante que precisa ser feita. Não há uma única pessoa neste mundo que não tenha sido iluminada por essa luz. Não no sentido salvífico, não no sentido de ter sido salva. Reflitam comigo. Quando Cristo, a luz que sustenta o mundo porque o criou, encarnou na história, há mais de 2000 anos, vindo ao mundo, esta luz iluminou a todo homem, mudou o calendário dos homens,
mudou a história dos homens. Incomoda ainda hoje agnósticos e ateus. Não seria este o fato, porque esta luz, quando brilha em meio às trevas, incomoda, faz com que os homens tentem profanar elementos ou símbolos que tentam representá-lo, não colocando aqui em xeque se são permitidos ou não pelas Escrituras, mas de alguma maneira, a cristandade sempre tentou representar o Verbo, a luz, Jesus Cristo. Não seriam estas reações, porque a luz, onde chega, ela brilha, e a escuridão então, ela acaba sendo revelada por meio do seu brilho, ou que está escondido em meio à escuridão. Lembrem-se que Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 1. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo vai dizer que a iluminação desta luz é tão extensa, ela alcança lugares inimagináveis, mas os homens tentam suprimi-la, os homens tentam reprimi-la, e é por essa razão que no versículo 20 ele diz: os homens são por isso indesculpáveis. Alguns afirmam que Deus lança essa luz apenas para que os homens sejam responsabilizados por rejeitarem a Cristo, mas há uma outra razão, porque Cristo brilha continuamente, porque a sua luz resplandece em meio às trevas. Resplandecer literalmente quer dizer brilhar. No Evangelho de João é prova do seu amor em meio a um mundo em trevas. Uma das razões porque os que rejeitam a Cristo, reprimem a sua luz, serão julgados no dia final, é porque não poderão negar o amor de Cristo, o Criador do mundo. O amor de Cristo sempre esteve presente em meio aos homens, mas os homens permanecem rejeitando o seu amor. Esta é uma imagem interessante aqui, o versículo 5 do Evangelho de João. É a imagem do nosso Redentor brilhando em cada fenda do coração escurecido do homem, enquanto o homem o rejeita e o reprime. É a lembrança de que se o pecador não vier a Cristo, por causa de sua grandeza na criação, mas também por causa da grandeza do seu amor, em ter vindo ao mundo para morrer por pecadores, ele será julgado e condenado eternamente. O fato é, irmãos, mais uma vez reforço, a luz foi revelada. Cristo é a luz revelada pelo Pai para um mundo em trevas. Número 2, versículo 5 e os versículos 10 e 11, João vai também falar sobre Cristo como a luz rejeitada. Então, como o amor do Senhor foi recebido? A última parte do versículo 5 diz: e as trevas não prevaleceram contra ela. Algumas traduções usam a seguinte expressão: e as trevas não a compreenderam, ou e as trevas nunca poderiam extingui-la. A luz de Cristo veio ao mundo e as trevas se lançaram sobre a luz e tentaram estrangulá-la, sufocá-la. Essa é a verdade. Veja que o versículo 10 vai dizer isso: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, ou seja, não o recebeu. Parece absurdo o que nós estamos lendo aqui, parece absurdo como um homem respondeu a Cristo Jesus, uma vez que Ele é o Senhor do universo. Mas é justamente isso que os homens fazem em meio às trevas. Jesus criou todas as coisas, Jesus fez o homem à sua imagem e semelhança, fez as suas bocas, criou as suas línguas, pela própria palavra do seu poder,
Mas é como se João aqui então dissesse tudo isso e afirmasse, mas eles se recusaram a reconhecê-lo. Eles não reconhecem a Cristo como o Senhor de tudo. Jesus estava no mundo que ele criou, mas este mundo nem sabia quem ele era. Versículo 11, a indignidade final do mundo com respeito a Cristo. Versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Há uma história interessante relatada durante o período da chamada Grande Depressão americana, no ano de 1929. Uma família pobre de agricultores estava cultivando suas terras durante esse período. Eles tinham um filho naquela família e os seus pais desejavam muito melhor para ele. E o que foi que eles fizeram? Pouparam bastante, em meio a um período de crise. Esta crise duraria até 1930 e os Estados Unidos só iriam se recuperar no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, esses pais, eles poupam o que tinham, economizam o que tinham para que ele pudesse ir para a faculdade. E aquele jovem foi para a faculdade e depois de mais ou menos um ano, seus pais então, porque o amavam muito, queriam muito vê-lo. E aí eles poupam novamente os recursos que já eram muito pequenos, vendem algumas coisas e seguem para a cidade onde o seu filho estava estudando em uma grande universidade. Eles foram visitá-lo. Chegaram lá mal vestidos, com as roupas ainda da fazenda, e o seu filho estava então com outros jovens, e o pai correu até lá e disse: filho, é o seu pai, eu estou aqui. E o filho olha para ele e faz que não o reconhece. E o seu filho então, o seu pai então se aproxima mais e diz assim: filho, sou eu e sua mãe, nós viemos aqui para vê-lo. Aquele jovem, com vergonha de seus pais, provavelmente porque estavam daquele jeito, ou porque ele agora se achava algo melhor, ele volta suas costas para os seus pais e fala bem alto para os seus amigos: eu não conheço eles, eles devem ser doidos, eles devem ser doidos. A mesma reação acontece com os homens que negam ao seu Cristo. A mesma situação acontece ainda hoje no meio dos homens que negam ao Pai que é o Senhor de tudo. A mesma situação ainda hoje acontece, ela é absurda, mas é uma verdade revelada no versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O próprio povo de Deus não receberia a Cristo. Eles deveriam ser os primeiros a receber o Redentor e então anunciar a chegada do Rei entre as nações. Ele foi rejeitado por aqueles que poderiam estar mortos, simplesmente se ele dissesse daquela cruz: morram todos, acabe-se o mundo e eu vou criar tudo novamente. Ele morre porque foi rejeitado por aqueles que ele trouxe à existência por sua palavra, aqueles por quem, por milhares de anos, preparou o caminho, seu próprio povo rejeitaria. E de maneira mais surpreendente ainda hoje, após 2000 anos, este mesmo povo continua a fazer a mesma coisa, e assim as nações permanecem também rejeitando este grandioso testemunho. O testemunho do Espírito na história, o testemunho do Espírito na vida de homens de Deus que viveram para proclamar e testemunhar este Evangelho. Sim, ainda hoje é incrível pensar que tudo isso está revelado, primeiro pela criação, depois de forma especial pela palavra, e os homens ainda continuam a negar que Jesus Cristo é a luz que veio para o mundo. O mais surpreendente, irmãos, é o amor do nosso Redentor. É um oceano de amor, sem profundidade ou sem chão. Não há fundo neste oceano que transborda por seu povo.
Ele vem e encarna e revela este grande amor por nós, e por essa razão a Igreja de Cristo precisa enxergar a sua grandeza, a grandeza do seu amor. Ela se estende por todo o mundo, ela se estende por seu povo. Se nós temos uma visão pequena sobre estas coisas, a nossa adoração será fraca, o nosso louvor também. Não haverá sentido nenhum porque nós estamos aqui. Versículo 12 fala sobre Cristo como a luz que foi recebida. Nem todos o rejeitaram, nós sabemos disso. Alguns responderam com fé, e este é um resultado surpreendente, porque até mesmo a fé, nos diz o capítulo 12, ou o capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 13, que vem depois, está ligado aí, explica: estes que também recebem a Cristo, recebem a luz, porque Ele mesmo concedeu o dom da fé. Versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram da vontade de Deus. É uma afirmação impressionante, é uma afirmação incrível que nós encontramos no Evangelho. É incompreensível que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, permita que alguém que o rejeitou, que reprimiu a luz, que tentou sufocá-la, fosse transformado em seu filho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta é uma verdade, irmãos, que nós precisamos manter a todo custo em nosso coração. É a verdade que permeia as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. O grande amor de Deus por nós revelado em Cristo Jesus. Nós precisamos a cada momento, ou cada vez que lermos este Evangelho, sofrermos um impacto ainda maior. A grandeza de Cristo, sua imensidão, o seu profundo amor por nós, que o rejeitamos, que o desprezamos, que tentamos sufocar ou esconder a sua luz, ele então agora é dado graciosamente aos que creem no seu santo nome. Ser filho de Deus, segundo o versículo 13, observem, significa que nós podemos chamar a Deus de Pai, assim como o Filho, Jesus Cristo, o chama de Pai. De forma mais específica, é podermos nos dirigir a Ele como Abba, Pai. Gálatas capítulo 4 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, Jesus Cristo, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Abba, Pai, quer dizer querido Pai. De uma forma carinhosa, é como nós nos dirigimos ao nosso Pai. É como se nós o chamássemos de meu Pai querido, ou de querido Pai, ou de simplesmente papai. É poder se dirigir a Deus de uma forma pactual e familiar. Esta é a verdade. Não é tentar expressar de forma irreverente quando nós estamos adorando a Deus e chamando de paizinho, painho ou papai. Isto é algo para, de forma íntima, trancados em nosso quarto, de joelhos no chão, nos achegarmos a Ele, como os nossos filhos nos chamam por um bom tempo. Lembro-me que a primeira palavra que a minha filha aprendeu foi papai. Durante muito tempo fui chamado assim, ou quando ia pegá-la na porta da escola, ou quando ela queria pedir alguma coisa para mim, ou quando ela precisava ser corrigida ou disciplinada.
Papai expressa esta relação íntima entre um pai e um filho, um pai e uma filha. O que é que Cristo, a luz verdadeira, fez por nós, o seu povo? Observem, nos transformou em filhos de Deus, de modo que nós podemos nos dirigir a Ele deste modo, assim como Ele se dirige ao Pai Celestial. Nós podemos também dizer: querido Pai, Abba Pai, de forma reverente, cheia de temor, mas cheia de amor pactual. É um privilégio precioso. E lembrem-se, antes de Cristo vir ao mundo, isto não era possível. Antes do Verbo de Deus encarnar, de sua luz resplandecer entre os homens, isto não era possível. Não podíamos chamar a Deus assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É a oração que está agora viva em nossos corações. É aquela oração que nós fazemos quando nada vai bem. É aquela oração que fazemos quando não conseguimos dormir. É aquela oração que nós fazemos quando somos pegos repetindo grandes verdades como estas do Evangelho de João, e nós somos reconfortados por elas. É a oração que está em nosso coração, porque Cristo, por seu poder e graça, por sua maravilhosa luz, nos transformou em filhos de Deus. É algo precioso e abençoador o fato de poder dizer que Deus é o nosso Pai, e todos nós, os que estamos em Cristo, nesta manhã podemos fazer isso. Caminhando para a conclusão, talvez nesta manhã você se sinta sozinho. Talvez você tenha um pai, mas ele não é presente. Ele não trata você como um pai. Às vezes nós pensamos que, como pais, é simples gerar um filho e dizer assim: é meu sangue. Mas se eu não adotá-lo em meu coração, e esta é uma doutrina maravilhosa que a Escritura nos revela em Cristo nós fomos feitos filhos por adoção. Não éramos filhos. Pais biológicos não sentirão amor por seus filhos, ainda que gerados, se não adotarem seus filhos em seus corações, assim como pais que não geraram seus filhos podem amar aqueles que foram adotados, porque primeiramente fizeram isso em seus corações. Talvez você se sinta sozinho nesta manhã, porque você não tem mais o privilégio de ter um pai. Mas lembre-se das palavras que encontramos de Deus nas Escrituras: ainda que um pai ou uma mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Nós temos um Pai Celestial, acima de todos os pais. Nós temos aquele que nunca nos deixará, jamais. Nós temos um grande irmão. Talvez você não teve esse privilégio. E ele diz que não tem vergonha de te chamar irmão. E ele diz que nunca deixará você, pois estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez você esteja inseguro nesta manhã. Você ache que a sua vida, cercada de incertezas, não lhe oferece qualquer garantia ou segurança. Talvez você está sem Deus e sem Cristo neste mundo e acabou de ouvir todas estas coisas. O que Deus diz
para mim e para você nesta manhã. O que Cristo revela para você e para mim nesta manhã. Eu, a luz, estendi a mim mesmo e meu amor por toda a eternidade, e falo agora com você, por meio da minha palavra e do meu espírito, a sua consciência, através daquilo que eu criei, mas de forma especial, por meio da pregação, através da revelação da cruz. É a verdade revelada nesta manhã, mais uma vez, para o povo de Deus. E eu pergunto a você, qual será a sua resposta? O que você então tem para dizer? Lembre-se, Deus fez tudo de maneira muito simples. O versículo 12, ele está aqui, é moldurado por duas frases, observem: mas a todos quantos o receberam, e a saber, aos que creem no seu nome. O que você deve fazer? Você precisa crer no nome de Jesus. Você precisa crer que Ele é a luz revelada, que Ele é a luz rejeitada pelo mundo, mas as trevas não venceram. Ele é a luz também que foi recebida por todos aqueles que creram em seu nome. O nome de Jesus, jamais esqueça, representa tudo o que Ele é. Ele é o Cristo eterno que se tornou carne, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o Cristo eterno que se fez carne e manifestou a Deus para os homens. Ninguém jamais viu a Deus, versículo 18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é o único a quem devemos todo louvor e glória. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é aquele em quem devemos crer para receber. E uma vez que cremos em Cristo e rogamos que Ele nos salve, que Ele salve a nossa vida, e nós então passamos a sentir paz em nosso coração, porque agora a sua luz brilha em nossa alma, brilha em nossa vida, brilha em nossa casa. Nós podemos clamar em nosso coração: Abba, Pai, eu agora retornei para o lar. Querido Pai, eu agora faço parte do teu povo, eu agora contemplei a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Cristo é a luz, e esta é uma história graciosa, que revela o grande amor de Deus, do princípio ao fim, por seu povo eleito. Sofonias capítulo 3, versículo 17 nos diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Localize comigo Sofonias 3,17 e vamos dizer juntos. Sofonias 3, versículo 17. Sofonias. Vamos ler? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Quando Deus está satisfeito com o seu povo, Sofonias então diz, ele canta sobre eles. Deus tem cantado no meio do seu povo, e eu pergunto, Ele tem cantado sobre você ultimamente? Deleitado-se em alegria, ou com alegria por você,
renovando o seu amor, ou no seu amor por você, regozijando-se por você com júbilo. Deus está em nosso meio, e quando Ele está satisfeito com o seu povo, Ele canta sobre eles. A história da salvação do povo de Deus, então, permanece unida e ligada ao seu Salvador, e os seus grandes e poderosos feitos são cantados quando o seu próprio povo canta os seus grandiosos feitos, e isto inclui também cantar sobre eles. Isso é algo impressionante. Quando nós cantamos, por exemplo, salmos, ou quando nós cantamos os hinos que formam a inódia protestante, nós cantamos sobre Deus e cantamos sobre os seus feitos na vida do seu povo. Cantamos sobre Deus e cantamos sobre a vida de Davi, por exemplo, quando liberto, quando feito de amalucado na presença de Abimeleque. Cantamos sobre Lutero, século XVI, a caminho de Worms, para ser julgado por sua fidelidade às Escrituras. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Quando Deus está satisfeito com o seu povo, Ele canta sobre eles. A pergunta é: Deus tem cantado sobre você ultimamente? Você tem sentido isso? Você sente que você faz parte de tudo isso? Você tem cantado sobre Ele, sobre Cristo e a sua glória? É o que tudo isso nos aponta e nos revela, irmãos, de maneira maravilhosa. Notem, não é o evangelho centrado no homem, mas o que glorifica a Cristo e seu amor, e que então nos conecta com Ele, e isso nos envolve. À medida em que o exaltamos, nós então aprendemos que Ele também canta sobre nós. Ele canta sobre o que tem feito em nosso meio, o que Ele tem feito sobre a nossa casa, a nossa vida. Cristo é a luz, portanto, a luz imensa que brilha, que ainda hoje penetra em nossa consciência, nossas convicções morais. Cristo é aquele que, sendo a luz, se revela nas estrelas, nas folhas, na mudança das estações. Ele continua a brilhar sobre o mundo e a revelar a sua grandeza, e ela sempre estará muito além da nossa compreensão. Aprendemos em uma das mensagens, 10 octilhões de estrelas estão no universo, pelo menos 10 octilhões. Elas conhecem a Cristo, e Ele chama cada uma delas pelo nome, e as mantém unidas. Mas não esqueça, Cristo também é a luz, que mais uma vez, nesta manhã, oferece salvação a todo aquele que nele crê. Porque a todo que recebe a Cristo, é dado o poder de ser feito filho de Deus. Creia nisso, e seja salvo por Ele. Você já vive debaixo desta luz. A diferença estará no fato, ou estará se você nega ou se você crê. Se você se manterá rebelde e não vai conseguir se esconder desta luz, ou se você se entregará totalmente a ela pela fé. Deus nos abençoe. Senhor, nos ajuda a receber a Tua palavra nesta manhã, aplicando-a ao nosso coração. Não temos, ó Senhor, capacidade intelectual de compreender a imensidade da grandiosa luz que é Jesus para nós e para o mundo. Mas o Teu Espírito, na medida certa, pode nos fazer entender e crescer cada vez mais, que nos aproximamos desta gloriosa verdade. E assim, Senhor, abençoa-nos, e quanto mais nos aproximamos desta luz, nos tornaremos
mais fortalecidos, cresceremos em conhecimento e graça, e este é o desejo da nossa alma. Que esta luz, ó Senhor, que brilha nos corações mais uma vez nesta manhã, assim como o sol brilha todos os dias sobre os homens, ela venha alcançar lugar especial nos corações em trevas e que precisam ser transformados, que haja verdadeira fé e arrependimento em nosso meio, no coração dos homens, no coração dos nossos filhos, que haja verdadeiro louvor, quanto mais sabemos que o Senhor se agrada de seu povo, quando este o busca e em devoção o adora, e ele então canta no meio do seu povo, declara os teus louvores, falando sobre eles. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor.